Pare de mentir para você mesmo. Você sabe exatamente porque sua vida não mudou nos últimos 5 anos, porque você ainda está no mesmo emprego que odeia, porque suas ideias continuam sendo apenas conversas de bar que nunca saem do papel. Você quer saber a verdade brutal? Você está desperdiçando um dos recursos mais poderosos que existem na face da Terra, sua própria mente, e usando ela como se fosse um rádio quebrado que só toca a mesma música chata da mediocridade. Enquanto você fica aí esperando o momento perfeito, a motivação certa ou mais dinheiro na conta, Edison pegou uma educação de 3 míseros meses e criou mais de 1000 invenções que mudaram o mundo para sempre. Ford era um zero à esquerda, um simples mecânico de fazenda, e revolucionou a maneira como a humanidade inteira se move. Rockefeller começou praticamente sem nada e construiu um império que fazia reis invejosos. E sabe qual é a diferença entre eles e você? Eles pararam de fazer drama e descobriram como usar 2 princípios específicos que transformam pessoas comuns em criadores de realidades impossíveis. A verdade que ninguém quer te contar é esta: você não precisa de mais tempo, mais dinheiro ou mais sorte. Você precisa parar de ser covarde mental e aprender como os grandes visionários realmente pensam. Hoje você vai descobrir exatamente como Edison, Ford e Rockefeller aplicaram 2 dos 13 princípios de Napoleão Hill para criar futuros que todo mundo disse que eram impossíveis. E quando terminar este episódio, você vai ter que escolher: continuar sendo mais um sonhador frustrado ou finalmente se tornar alguém que constrói o que imagina. A pergunta é: você tem coragem de sair da sua zona de conforto mental ou vai continuar sendo apenas mais um na multidão? Napoleão Hill ficou absolutamente fascinado quando descobriu que todos os grandes realizadores da história tinham algo em comum. Eles não apenas sonhavam, mas possuíam 2 tipos distintos de imaginação que funcionavam como verdadeiros superpoderes mentais. A imaginação sintética, que reorganizava ideias já existentes de formas completamente novas, e a imaginação criativa, que literalmente criava algo totalmente inédito a partir do nada. Era como se esses visionários tivessem acesso a uma dimensão mental que pessoas comuns nem sabiam que existia, e Hill percebeu que essa descoberta mudaria para sempre sua compreensão dos 13 princípios. A diferença entre quem prospera e quem apenas sobrevive estava justamente nessa capacidade de acessar essas 2 formas de imaginação de maneira consciente e sistemática. Pense nisso. Enquanto a maioria das pessoas usa a imaginação apenas para fantasiar ou escapar da realidade, os grandes magnatas a utilizavam como uma ferramenta concreta de construção do futuro. Hill notou que eles tratavam a imaginação não como um passatempo, mas como o primeiro e mais importante laboratório de desenvolvimento de qualquer projeto ou empresa. Era através da imaginação sintética que eles conseguiam pegar ideias aparentemente desconectadas e combiná-las de formas revolucionárias, criando soluções que ninguém havia pensado antes. Já a imaginação criativa funcionava como uma espécie de canal direto com possibilidades infinitas, permitindo que eles visualizassem coisas que ainda nem existiam no mundo físico. Hill descobriu que essa não era uma característica inata dessas pessoas, mas sim uma habilidade que podia ser desenvolvida por qualquer um que entendesse o processo. O que mais impressionou Hill foi perceber que esses homens não apenas imaginavam, mas imaginavam com propósito e direção específicos, sempre conectando suas visões mentais com seus objetivos de desejo ardente. Eles usavam a fé como combustível para acreditar que suas imaginações mais audaciosas eram não apenas possíveis, mas inevitáveis, e depois aplicavam a autossugestão para programar suas mentes subconscientes com essas imagens vívidas. Era um sistema integrado onde cada um dos 13 princípios de Napoleão Hill se conectava perfeitamente com os outros, criando uma sinergia poderosa que transforma pessoas comuns em verdadeiros arquitetos da realidade. Hill percebeu que essa descoberta sobre imaginação seria apenas o começo de uma jornada ainda mais profunda pelos segredos da mente humana. Agora espere um pouquinho. Se você já gostou do que viu e ouviu até aqui, ficou surpreso ao descobrir as verdades por trás dos princípios de Napoleão Hill, que te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nada do que está por vir. Afinal, tem muito mais revelação vindo por aí. Edison revelou a Napoleão Hill o que talvez fosse seu maior segredo comercial. Antes de construir qualquer invenção no mundo físico, ele a construía completamente em seu laboratório mental, visualizando cada parafuso, cada fio, cada movimento com uma precisão quase fotográfica. Ele explicou que passava horas literalmente brincando mentalmente com suas invenções, desmontando-as, remontando-as, testando variações infinitas,
Tudo isso acontecia exclusivamente em sua imaginação, antes mesmo de tocar em qualquer material físico. Para Edison, a mente era o laboratório mais avançado que existia, onde ele podia realizar milhares de experimentos sem gastar um único centavo ou desperdiçar uma única hora com tentativas físicas desnecessárias. Hill ficou impressionado ao perceber que o mago de Menlo Park havia descoberto como acelerar dramaticamente o processo de inovação usando apenas o poder da imaginação dirigida. O processo de Edison era meticuloso e quase científico em sua abordagem mental. Ele começava visualizando o problema que queria resolver, depois permitia que sua imaginação criativa gerasse múltiplas soluções possíveis, testando cada uma mentalmente até encontrar as mais promissoras. Quando finalmente partia para a construção física, ele já sabia exatamente quais materiais precisaria, quais técnicas funcionariam e, mais importante ainda, quais caminhos não valia a pena explorar. Era como se ele tivesse um simulador mental ultra avançado que lhe permitia economizar anos de tentativa e erro, direcionando seus esforços apenas para soluções com maior probabilidade de sucesso. Hill observou que essa técnica não era apenas eficiente, mas também alimentava constantemente o desejo ardente de Edison, pois cada visualização bem-sucedida aumentava sua confiança e determinação. Edison compartilhou com Hill que seu laboratório mental funcionava melhor quando ele aplicava os princípios da fé e autossugestão de forma sistemática, programando sua mente para acreditar completamente na viabilidade de suas visões. Ele costumava dizer que sua imaginação não era fantasia, mas sim um laboratório real onde podia testar milhares de combinações sem limitações físicas ou financeiras. Era nesse espaço mental que nascia cada uma de suas 1093 patentes registradas. Hill percebeu que Edison havia descoberto como usar a imaginação não como escape da realidade, mas como uma ferramenta prática para moldar a realidade de acordo com sua vontade. Essa revelação abriu os olhos de Hill para o fato de que os grandes inventores não eram apenas sortudos ou talentosos, mas haviam desenvolvido métodos específicos que qualquer pessoa poderia aprender e aplicar em sua própria vida. Ford descreveu a Napoleon Hill uma experiência que mudaria para sempre a compreensão sobre o poder da imaginação. Anos antes do Model T existir fisicamente, ele já conseguia vê-lo com uma clareza impressionante, visualizando não apenas o carro, mas milhões de carros idênticos saindo de uma fábrica que funcionava como um rio ininterrupto de produção. Ele explicou que via com detalhes extraordinários peças entrando de um lado da linha de montagem e automóveis completos saindo do outro, num fluxo contínuo que na época parecia completamente impossível para qualquer pessoa com conhecimento da indústria. Ford admitiu a Hill que todos o chamaram de maluco quando primeiro descreveu essa visão, mas para ele aquela realidade já existia de forma tão vívida em sua mente que ele apenas precisava construir no mundo físico aquilo que já estava perfeitamente formado em sua imaginação. Era como se ele tivesse viajado ao futuro e depois retornado para construir o que havia visto. O que mais impressionava Hill era a convicção absoluta com que Ford falava sobre sua visão. Não havia dúvidas, hesitações ou incertezas, apenas a certeza inabalável de quem já havia experimentado aquela realidade em primeira pessoa, mesmo que apenas mentalmente. Ford explicou que sua imaginação funcionava como uma máquina do tempo que lhe permitia ver não apenas o produto final, mas todo o processo de produção, as pessoas trabalhando, os desafios que enfrentariam e até mesmo as soluções que precisariam desenvolver. Ele conseguia visualizar operários especializados executando tarefas específicas, engenheiros resolvendo problemas técnicos e, mais importante, milhões de americanos dirigindo carros acessíveis que transformariam completamente a sociedade. Hill percebeu que Ford não estava apenas imaginando um produto, mas uma revolução completa que mudaria a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se relacionavam. Ford revelou que alimentava constantemente essa visão através da autossugestão, repetindo para si mesmo diariamente que sua fábrica dos sonhos não apenas era possível, mas inevitável, fortalecendo sua fé até o ponto em que a dúvida simplesmente não existia mais em sua mente. Ele explicou que quanto mais tempo passava visualizando e refinando mentalmente cada detalhe de sua operação, mais clara ficava a sequência exata de passos que precisaria seguir para torná-la realidade. Hill compreendeu que Ford havia descoberto como usar a imaginação não apenas para sonhar com o futuro, mas para literalmente construir uma ponte mental entre o presente e aquele futuro desejado. Essa descoberta levou Hill a perceber que os grandes visionários não eram pessoas que tinham ideias malucas, mas indivíduos que haviam aprendido a usar sua imaginação como uma ferramenta precisa de planejamento e construção da realidade que desejavam criar.
Rockefeller usava sua imaginação de uma forma completamente diferente dos outros magnatas. Ele a direcionava especificamente para visualizar mercados futuros que ainda nem existiam, antecipando necessidades que as pessoas ainda não sabiam que teriam. Ele explicou a Napoleão Hill como conseguia imaginar com clareza impressionante como seria a América com milhões de automóveis circulando pelas ruas, décadas antes disso se tornar realidade, e como essa visão o levou à conclusão óbvia de que se todos precisariam de gasolina, ele deveria controlar o petróleo. Era uma forma de imaginação estratégica que funcionava como uma máquina de prever o futuro, permitindo que ele se posicionasse em mercados antes mesmo deles existirem completamente. Hill ficou fascinado ao perceber que Rockefeller não apenas imaginava produtos ou serviços, mas ecossistemas econômicos inteiros, visualizando as conexões complexas entre diferentes indústrias e como elas evoluíram ao longo das décadas. O processo mental de Rockefeller era quase científico em sua precisão. Ele começava imaginando mudanças sociais e tecnológicas que considerava inevitáveis, depois visualizava as consequências econômicas dessas mudanças, identificando onde surgiram as maiores oportunidades de negócio. Por exemplo, quando imaginava cidades crescendo rapidamente, automaticamente visualizava a necessidade crescente de iluminação, transporte e energia, o que o levava a investir em petróleo antes da demanda explodir. Hill observou que essa capacidade de imaginar cenários futuros com tanto detalhamento permitia a Rockefeller tomar decisões que pareciam arriscadas ou incompreensíveis para outras pessoas, mas que na verdade eram baseadas em uma visão clara de como o mundo evoluiria. Era como se ele tivesse desenvolvido uma forma de imaginação que funcionava como inteligência de mercado avançada, sempre alguns passos à frente da concorrência. Rockefeller revelou a Hill que sua imaginação estratégica funcionava melhor quando ele aplicava o desejo ardente não apenas para enriquecer, mas para verdadeiramente entender e antecipar as necessidades futuras da sociedade americana. Ele usava a fé para acreditar completamente em suas visões de futuro, mesmo quando todos ao seu redor consideravam suas previsões impossíveis ou exageradas, e aplicava a autossugestão para manter sua mente constantemente focada nessas possibilidades futuras. Hill percebeu que Rockefeller havia transformado a imaginação em uma ferramenta de inteligência estratégica que lhe permitia não apenas reagir às mudanças do mercado, mas antecipá-las e moldá-las de acordo com seus interesses. Essa descoberta mostrou a Hill que os 13 princípios de Napoleão Hill podiam ser aplicados não apenas para alcançar objetivos pessoais, mas para literalmente influenciar o curso da história econômica e social de um país inteiro. Napoleão Hill descobriu que a imaginação criativa não era um talento misterioso reservado apenas para gênios, mas uma habilidade que podia ser sistematicamente desenvolvida através de exercícios específicos e disciplina mental rigorosa. Ele observou que os magnatas tratavam o desenvolvimento da imaginação como um músculo que precisava ser exercitado diariamente, dedicando tempo específico para o que eles chamavam de brincadeira mental dirigida, sessões onde permitiam que suas mentes explorassem possibilidades sem limitações da realidade atual. Hill percebeu que essa prática não era casual ou espontânea, mas seguia métodos precisos que qualquer pessoa podia aprender e aplicar para expandir dramaticamente sua capacidade de visualizar soluções inovadoras. Era como descobrir que existia uma academia mental onde se podia treinar especificamente a habilidade de criar o impossível, e que os maiores realizadores da história eram simplesmente aqueles que haviam descoberto e praticado esses exercícios de forma consistente. O sistema que Hill desenvolveu baseado nas técnicas dos magnatas era surpreendentemente prático e acessível. Primeiro, reservar 30 minutos diários exclusivamente para brincar mentalmente, sem julgamentos ou limitações práticas. Segundo, visualizar deliberadamente soluções impossíveis para problemas reais, forçando a mente a sair dos padrões convencionais de pensamento. Terceiro, combinar conscientemente ideias de áreas completamente diferentes, criando conexões que normalmente não existiriam. Quarto, anotar todas as ideias que surgissem durante esses exercícios, por mais malucas que parecessem, sem filtrar ou julgar sua viabilidade. E quinto, desenvolver sistematicamente as ideias mais promissoras através de visualização detalhada e planejamento mental. Hill descobriu que esse processo funcionava como uma espécie de treinamento de força para a imaginação, fortalecendo gradualmente a capacidade de visualizar possibilidades cada vez mais audaciosas e detalhadas. Hill percebeu que a chave para desenvolver imaginação criativa estava em combinar esses exercícios práticos com a aplicação consistente dos princípios fundamentais, usar o desejo ardente para alimentar a motivação de encontrar soluções inovadoras,
Aplicar a fé para acreditar que as visões mais impossíveis podiam se tornar realidade, e utilizar a autossugestão para programar a mente subconsciente com imagens vívidas das possibilidades visualizadas. Ele observou que quando esses elementos trabalhavam juntos, a imaginação deixava de ser apenas uma ferramenta de entretenimento e se transformava numa verdadeira usina de criação de futuros, permitindo que pessoas comuns desenvolvessem a mesma capacidade visionária que havia tornado os magnatas tão extraordinários. Hill concluiu que a imaginação criativa era na verdade o primeiro e mais importante dos 13 princípios de Napoleão Hill, porque sem a capacidade de visualizar algo diferente do que já existe, todos os outros princípios perdem seu poder transformador, deixando as pessoas presas às limitações da realidade atual em vez de se tornarem arquitetos ativos do futuro que desejam criar. Napoleão Hill notou uma característica fascinante que todos os magnatas compartilhavam. Eles possuíam uma habilidade quase sobrenatural de transformar visões aparentemente impossíveis em planos detalhados e executáveis, dividindo sonhos grandiosos em sequências lógicas de ações práticas. Enquanto pessoas comuns ficavam paralisadas pela magnitude de seus objetivos, esses visionários desenvolviam sistemas para quebrar qualquer meta, por mais audaciosa que fosse, em pequenos passos gerenciáveis que podiam ser executados um de cada vez. Hill percebeu que essa não era uma habilidade intuitiva, mas um conjunto específico de técnicas que eles haviam aprendido e refinado ao longo dos anos, tratando o planejamento não como uma tarefa administrativa chata, mas como a ponte essencial entre imaginação e realização. Era como se eles tivessem descoberto uma fórmula secreta para transformar o impossível em inevitável através de organização meticulosa e pensamento estratégico avançado. O que mais impressionava Hill era a precisão quase militar com que esses homens abordavam o planejamento. Eles não apenas definiam o que queriam alcançar, mas mapeavam exatamente como chegariam lá, identificando cada recurso necessário, cada pessoa que precisariam influenciar, cada obstáculo que poderiam enfrentar e cada oportunidade que deveriam aproveitar. Seus planos eram documentos vivos que funcionavam como mapas detalhados do futuro, mostrando não apenas o destino final, mas cada curva, cada ponte e cada parada ao longo do caminho. Hill observou que eles tratavam o planejamento como uma ciência exata, aplicando lógica rigorosa e análise sistemática para garantir que nada fosse deixado ao acaso ou à sorte. Era evidente que esses magnatas haviam compreendido uma verdade fundamental: visões grandiosas sem planos detalhados permanecem apenas sonhos bonitos, mas planos bem estruturados transformam qualquer visão em realidade tangível. Hill descobriu que o planejamento sistemático funcionava melhor quando combinado perfeitamente com os outros princípios fundamentais. O desejo ardente fornecia a energia emocional necessária para criar planos ambiciosos. A fé garantia a convicção de que os planos funcionariam mesmo quando enfrentassem obstáculos. E a autossugestão mantinha a mente subconsciente constantemente focada na execução dos próximos passos. Ele percebeu que os grandes realizadores não separavam planejamento de ação. Eles planejavam enquanto executavam e executavam enquanto planejavam, criando um ciclo dinâmico de progresso contínuo. Hill concluiu que o planejamento organizado era na verdade o segundo pilar dos 13 princípios Napoleão Hill, porque transformava a imaginação criativa em força prática, dando estrutura e direção à energia mental que, sem organização adequada, se dispersaria em atividades improdutivas. Essa descoberta revelou que o sucesso não era questão de sorte ou talento especial, mas de aplicar métodos sistemáticos que qualquer pessoa determinada podia aprender e dominar. Ford mostrou a Napoleão Hill seus cadernos de planejamento da revolucionária linha de montagem, documentos que pareciam mais mapas de batalha militar do que planos empresariais, onde cada movimento de cada trabalhador estava mapeado com uma precisão que impressionaria qualquer general experiente. Ele explicou que planejava como um comandante preparando uma operação complexa, imaginando cada possível obstáculo que poderia surgir e desenvolvendo 3 planos alternativos completos para cada situação adversa que conseguia antecipar. Ford revelou que quando finalmente executava seus planos, ele já sabia exatamente o que fazer se algo desse errado, porque havia gasto meses visualizando e preparando respostas para cenários que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. Hill ficou impressionado ao perceber que Ford não apenas planejava o sucesso, mas planejava sistematicamente como lidar com fracassos, contratempos e imprevistos, transformando potenciais desastres em pequenos ajustes de rota. O processo detalhado que Ford revelou a Hill seguia uma sequência rigorosamente lógica. Primeiro, estabelecia uma visão geral cristalina do objetivo final que queria alcançar. Segundo,
Dividia essa meta gigantesca em etapas menores e gerenciáveis. Terceiro, identificava todos os recursos humanos, financeiros e materiais que cada etapa exigiria. Quarto, criava um cronograma detalhado que equilibrava ambição com realismo. E quinto, desenvolvia planos de contingência específicos para cada etapa, garantindo que nenhum imprevisto pudesse paralisar completamente o progresso. Hill observou que Ford tratava cada plano como um sistema integrado onde todas as partes se conectavam perfeitamente, criando redundâncias estratégicas que garantiam que o fracasso de um elemento não comprometesse o sucesso do conjunto. Era como assistir um mestre estrategista construir não apenas um caminho para o sucesso, mas uma rede inteira de caminhos alternativos que levavam ao mesmo destino. Ford compartilhou com Hill que seus planos funcionavam melhor quando ele aplicava o desejo ardente para manter-se motivado durante os longos meses de preparação detalhada, usava fé para acreditar que seus planos complexos realmente funcionariam na prática, e utilizava a autossugestão para manter sua mente constantemente focada nos próximos passos específicos que precisava executar. Ele explicou que planejamento não era apenas uma fase preparatória, mas um processo contínuo que acontecia simultaneamente com a execução, permitindo ajustes constantes baseados em novas informações e circunstâncias que surgiam durante a implementação. Hill percebeu que Ford havia transformado o planejamento numa ferramenta dinâmica e viva, que evoluía constantemente para se adaptar à realidade e mudança, mantendo sempre o foco no objetivo final. Essa revelação mostrou a Hill que os 13 princípios de Napoleon Hill funcionavam melhor quando aplicados de forma integrada e sistemática, criando uma sinergia poderosa que multiplicava os resultados de cada princípio individual. Rockefeller mostrou a Napoleon Hill uma abordagem completamente diferente ao planejamento. Ele combinava a visão estratégica de longo prazo com cálculos matemáticos precisos, tratando cada decisão empresarial como uma equação complexa onde cada variável era cuidadosamente medida e ponderada. Hill ficou impressionado quando Rockefeller revelou como havia planejado suas aquisições de empresas com antecedência de anos, calculando não apenas os custos e benefícios imediatos, mas as consequências em cascata que cada movimento criaria ao longo de décadas inteiras. Em 1885, Rockefeller mostrou a Hill um plano que havia elaborado 10 anos antes, prevendo com uma precisão assombrosa exatamente como controlaria 90% do petróleo americano, e o mais incrível era que o plano havia se realizado quase perfeitamente, como se ele tivesse uma máquina do tempo que lhe permitia ver o futuro com clareza matemática. Era evidente que Rockefeller havia desenvolvido uma forma de planejamento que funcionava como uma ciência exata, onde intuição e análise racional se combinavam para produzir previsões extraordinariamente precisas. O método que Rockefeller compartilhou com Hill era elegante em sua simplicidade e poderoso em sua aplicação prática. Ele começava identificando tendências inevitáveis que podia observar no mercado, depois calculava as consequências lógicas dessas tendências ao longo de períodos estendidos de tempo, quantificando oportunidades e riscos com precisão quase científica. Ele explicou que sorte era simplesmente o momento em que preparação cuidadosa encontrava oportunidade antecipada, e que ele se preparava sistematicamente para oportunidades que ainda nem existiam porque conseguia calcular quando e como elas apareceriam. Hill observou que Rockefeller não apenas reagia às mudanças do mercado, mas literalmente as antecipava e se posicionava estrategicamente para lucrar com elas, tratando o planejamento como um investimento de longo prazo que pagava dividendos compostos ao longo de décadas. Era como assistir um grande mestre de xadrez que conseguia ver 15 jogadas à frente, posicionando suas peças não para a partida atual, mas para vitórias futuras que apenas ele conseguia visualizar. Rockefeller revelou a Hill que seus cálculos precisos funcionavam melhor quando alimentados pelo desejo ardente de construir algo verdadeiramente duradouro, sustentados pela fé inabalável de que seus planos matemáticos se concretizariam conforme calculado, e reforçados pela autossugestão constante que mantinha sua mente focada nos números e tendências que havia identificado. Ele explicou que planejamento eficaz exigia uma combinação única de paixão emocional e frieza analítica. A paixão fornecia energia para persistir através de anos de preparação, enquanto a análise fria garantia que essa energia fosse direcionada para objetivos realmente alcançáveis. Hill percebeu que Rockefeller havia descoberto como usar a matemática não apenas para medir o presente, mas para construir o futuro, aplicando princípios quantitativos para criar realidades qualitativas que transformariam completamente indústrias inteiras. Essa descoberta mostrou a Hill que os 13 princípios de Napoleon Hill podiam ser aplicados com rigor científico,
criando resultados previsíveis e repetíveis para qualquer pessoa disposta a combinar disciplina emocional com precisão intelectual. Edison tinha um sistema único que fascinou Napoleão Hill. Em vez de criar um único plano para cada invenção, ele desenvolvia simultaneamente múltiplos planos paralelos para o mesmo objetivo, testando várias abordagens completamente diferentes ao mesmo tempo. Ele explicou que essa metodologia eliminava a frustração e a perda de tempo que acontecia quando um plano específico não funcionava, porque ele sempre tinha 9 ou 10 alternativas já prontas e em desenvolvimento simultâneo. Edison revelou que nunca parava para recomeçar do zero quando uma abordagem falhava, simplesmente migrava sua atenção e recursos para uma das outras alternativas que já estava sendo testada, mantendo sempre o movimento e o progresso constante. Hill percebeu que Edison havia descoberto como transformar fracassos temporários em redirecionamentos estratégicos, eliminando praticamente qualquer possibilidade de ficar verdadeiramente preso ou sem opções para continuar avançando em direção ao seu objetivo final. A genialidade do sistema de Edison estava na sua capacidade de diversificar riscos enquanto maximizava chances de sucesso. Cada plano paralelo explorava uma abordagem diferente para resolver o mesmo problema, usando materiais distintos, técnicas variadas e até mesmo teorias científicas alternativas. Quando um caminho se mostrava promissor, ele concentrava mais recursos nessa direção, mas nunca abandonava completamente as outras alternativas até ter certeza absoluta de que havia encontrado a solução definitiva. Hill observou que essa metodologia permitia a Edison aprender simultaneamente de múltiplos fracassos e sucessos, acelerando dramaticamente seu processo de descoberta e inovação. Era como se ele tivesse criado um laboratório mental onde podia conduzir dezenas de experimentos ao mesmo tempo, comparando resultados e refinando continuamente sua compreensão do problema que estava tentando resolver. Edison compartilhou com Hill que seus planos paralelos funcionavam melhor quando alimentados por um desejo ardente e genuíno de resolver o problema central, sustentados pela fé inabalável de que pelo menos uma das abordagens levaria ao sucesso, e organizados através da autossugestão sistemática que mantinha todas as alternativas vivas e ativas em sua mente simultaneamente. Ele explicou que essa metodologia exigia uma disciplina mental especial para não se deixar seduzir prematuramente por uma única solução aparentemente promissora, mantendo sempre a mente aberta para possibilidades que poderiam emergir de caminhos inicialmente menos óbvios. Hill percebeu que Edison havia desenvolvido uma forma avançada de aplicar os 13 princípios de Napoleão Hill, criando redundância estratégica que praticamente garantia o sucesso final, independentemente de quantos fracassos temporários pudesse encontrar pelo caminho. Essa descoberta revolucionou a compreensão de Hill sobre planejamento, mostrando que a verdadeira segurança não vinha de criar um plano perfeito, mas de criar múltiplos planos bons que se complementavam e se reforçavam mutuamente. Chegou a hora da verdade. Você acabou de descobrir os mesmos segredos que Edison, Ford e Rockefeller usaram para transformar ideias malucas em realidades bilionárias. Agora me responda com honestidade brutal. Você vai fazer alguma coisa com esse conhecimento ou vai ser mais um que ouve, acha interessante e depois volta para a mesma vida medíocre de sempre? Porque olha, eu posso te garantir uma coisa, daqui a 6 meses, você vai estar em um de 2 lugares completamente diferentes. Ou você vai ter aplicado esses princípios da imaginação criativa e planejamento organizado e estar vendo resultados reais na sua vida, construindo coisas que hoje parecem impossíveis. Ou você vai estar exatamente onde está agora, reclamando que nada muda, que a vida é difícil, que você não tem sorte. A escolha é sua, mas não venha me dizer que não sabia como fazer. Então me conta aqui nos comentários, qual das 2 técnicas que você aprendeu hoje você vai começar a aplicar amanhã mesmo? A imaginação sistemática de 30 minutos diários ou o planejamento militar com planos A, B e C? E mais importante, que projeto você vai tirar da gaveta mental e transformar em realidade nos próximos 90 dias? Porque se você não consegue responder essa pergunta agora, você já sabe em qual grupo vai estar daqui a 6 meses. E se você está realmente decidido a parar de ser mais um sonhador frustrado e se tornar alguém que constrói o que imagina, se inscreve no canal agora e ativa as notificações. Porque nos próximos episódios você vai descobrir os princípios mais avançados e poderosos de Napoleão Hill, aqueles que separam os milionários dos bilionários, os sucessos temporários dos legados eternos. A pergunta é: você vai estar aqui quando eu revelar esses segredos ou vai continuar assistindo vídeos de entretenimento que não mudam nada na sua vida?